E nosso contato é com o empresário e professor Alexis Fontini. Muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. O senhor me ouve bem? Estou vendo muito bem. Obrigado pelo convite, Paula. E bom estar novamente aqui com essa bancada fantástica que eu estive várias vezes. Professor, a reforma tributária é um assunto extremamente complexo e necessário, né? A gente viu um manicômio tributário no Brasil. Agora, você bem objetiva. Essa reforma, do jeito que está, essa proposta, ela pode acarretar em aumento de tributo, de carga tributária para o consumidor? Não, ela não pode. Ela tem um compromisso de ser neutra. Vamos lembrar que quem aumenta a carga tributária pode ser, de fato, uma reforma tributária, mas quem tem que reduzir carga tributária é a reforma administrativa. Agora, há um compromisso, está no texto até da PEC, em que não vai aumentar de forma alguma a carga tributária. A única coisa que nós temos que observar é que a carga tributária global, nós estamos falando, setorialmente podem ter ajustes de setores que pagam muito pouco e outros que pagam muita carga tributária, e aí você vai ter uma equalização das cargas tributárias. Isso, eventualmente, no setor, sim, pode ocorrer, mas a carga global para os consumidores, o pagador de impostos, deve diminuir. Aliás, deve, inclusive, diminuir para as camadas mais baixas da sociedade, que são aquelas que consomem mais bens, porque hoje a carga tributária sobre bens é maior do que sobre serviços. Augusto Nunes faz a pergunta. Professor, mas como é que o governo vai arrumar dinheiro para fechar as contas, né, desenhadas pelo tal arcabouço fiscal, que não fecham? Ele vai ter que, em algum momento, conseguir mais dinheiro pelos impostos. O senhor concorda ou não? Pelo aumento de impostos. Só um segundo. Desculpe, Nunes, entrou um outro vídeo aqui, deu confusão. Faça a pergunta novamente. O governo, pelo arcabouço fiscal, pelo desenho que ele fez, ele vai precisar aumentar impostos para fechar a conta. Não vem aumento de impostos com a reforma tributária. O que é que o governo vai fazer para conseguir mais dinheiro? Augusto, mas acontece o seguinte, não é com a reforma, porque a reforma até ter efeitos, de fato, sobre a tributação e a arrecadação do governo, vai demorar muitos anos. Porque aprovada a PEC agora, você vai ter que aprovar o ano que vem a lei complementar. E depois você vai entrar com uma alíquota de 1% diminuindo o PIS e COFINS, e aí começa a ter uma transição de 8 anos. Ou seja, quem vai pegar, de fato, algum efeito dessa reforma tributária é o próximo governo. Esse governo não vai ter praticamente nenhum efeito. Então, não é com essa reforma que você vai ter aumento. O que eles estão querendo aumentar a arrecadação, sim, é com coisas laterais, como, por exemplo, a questão de investimentos no exterior, mas aí são projetos, outros projetos, não são esses. Ou a própria questão do CARF é uma questão que o governo conta muito com receitas extraordinárias. Então, a reforma tributária ela não tem efeito agora, ela vai ter um efeito daqui a 4, 5 anos. Silvio Navarro. Deputado, boa noite. Prazer conversar com o senhor mais uma vez. Em relação aos estados, há algum ruído de que determinados estados vão ser mais impactados do que outros? Como é que o senhor definiria isso? Dá para identificar, por exemplo, São Paulo? São Paulo acaba prejudicado em relação a outros estados do Nordeste? Silvio, boa pergunta. De fato, com a alteração da tributação, que não fica mais na origem e passa para o destino, então os estados que têm consumo hoje, mas não são fabricantes, não têm industrialização como o estado de São Paulo, eles devem ser beneficiados. Mas isso tem um efeito positivo. Tem um efeito daquela questão que eles chamam de sempre uma dívida histórica, desenvolvimento regional. Agora, o próprio sistema tributário evita essa distorção e o recurso, a riqueza fica onde está o consumidor. Portanto, para-se um pouco daquela fluxo de recursos que vinha para Sul e Sudeste, mas que o governo federal sequestrava, vamos falar bem a verdade, que boa parte do consumo de PIS, COFINS e IPI é o governo federal que pega isso e fazia outras redistribuições com fundo de participação dos estados, municípios. Então, a riqueza era gerada aqui, vamos dizer, a indústria aqui, mas o consumo era no estado do Nordeste, e agora, com
a reforma tributária, o imposto fica no destino. Então, de fato, a gente poderia dizer o seguinte: o Estado de São Paulo sai perdendo? Numa análise simplória, num primeiro momento, você fala assim, sim, porque agora o imposto vai ficar onde é feito o consumo e não onde é fabricado os bens. Só que, por outro lado, esse sistema tributário traz uma nova dinâmica para a economia brasileira. A gente tem mais segurança jurídica, nós temos créditos amplos, a gente acaba com todos os litígios, não digo todos os litígios, mas uma boa parte dos litígios que tem hoje. Então você tem um crescimento do Brasil como um todo. E aí São Paulo ganha nesse crescimento. Nós temos uma dinâmica completamente diferente. O que nós temos hoje é uma economia completamente inibida, completamente tolhida por um péssimo sistema tributário que gera muito litígio e que tem um custo Brasil associado a ele de quase 320 bilhões de reais por ano. Então, assim, não dá para pegar uma fotografia e projetar ela para o futuro e falar vai perder ou vai ganhar. A gente vai estabelecer uma dinâmica, um filme. E nesse filme, na primeira visão, aparentemente São Paulo perde. Mas ele ganha com o crescimento porque o parque industrial está aqui. Nós somos uma economia extremamente dinâmica. Paulo Eduardo Martins pergunta. Meu caro Alexias, bom revê-lo. Foi meu colega de Câmara. Bom, Paulo. Estudioso desse assunto. Eu gostaria que você comentasse sobre esse estudo que a Paula citou bem na apresentação da entrevista, sobre o aumento de carga na cesta básica, né, já que você está expondo que não vai haver aumento de carga, ou no geral pode haver compensações e tal, mas eu queria sobre esse ponto específico, e também como ficam as capacidades de legislação tributária dos estados, as unidades federativas, porque eu falo de uma perspectiva do Paraná. Eu vejo muita gente a fazer a abordagem, mas sempre da perspectiva de São Paulo. E o Paraná é o seguinte, nós decidimos ter um estado mais enxuto e cobrar menos impostos e por isso nós atraímos indústrias. Se nós não tivéssemos essa capacidade, que o ICMS não nos proporcionasse isso, por exemplo, isso aqui seria uma fazenda. Nós não seríamos o segundo polo automobilístico do país, por exemplo. Como é que ficam os estados nessa nova proposta? Boa, Paulo. Muito obrigado novamente por estar com você aqui no debate. Primeiro, o estudo da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, que apresenta um dado que tem que tomar cuidado, que não é o aumento da cesta básica de 60%, é o aumento da carga tributária da cesta básica, o que é muito diferente, porque quando você fala dos elementos da cesta básica, hoje são isentos, não pagam nenhum imposto. Então, se você paga a partir de amanhã 1%, você está dando de 0 a 1 uma porcentagem absurda. Lógico que tem alguns elementos que têm alguma carga tributária, eles falam assim, vai aumentar em 60%. Mas não tem nem como falar que vai aumentar 60%, porque nós estamos falando de uma alíquota, já para a cesta básica, que é 50% da alíquota referência. Então, vamos dizer que a alíquota referência seja 20% do IVA. A cesta básica, então, vai ter uma carga tributária de 10%. Mais o cashback, que é o retorno para aquelas famílias do CAD único que vão receber o imposto de volta. Para quê? Para você não dar isenção tributária para gente que tem grande capacidade contributiva, as pessoas da classe média, classe alta, que também estão hoje gozando de um subsídio tributário de uma cesta básica que não paga nada. Então, o estudo da Abras, ele desinforma ao ponto que ele não leva em consideração alguns cálculos. O primeiro cálculo que ele não leva. Hoje, todos os elementos, todos os produtos que eles compram têm muito mais carga tributária pelo péssimo sistema tributário que nós temos. E o que vai acontecer é que, não estou falando da cesta básica, mas todos os outros elementos do supermercado vão vir com uma carga menor, diminuindo, nesse sentido, o valor de compra dos produtos que vão preencher todas as prateleiras. O segundo ponto, eles não consideram que hoje a eletricidade, que custa praticamente 20%, 25% dos custos do supermercado, eles não se acreditam em nada do ICMS. Por quê? Porque como eles não são indústria, eles estão vendendo para o consumidor final, aquilo vira custo. Fora os outros elementos de serviço que eles contratam, tudo isso é custo. Então, se você põe isso tudo numa visão global, os números da Abras não estão corretos. E não dá para poder fazer uma afirmação que foi feita. E acabou desinformando, tendo que levar toda uma série de economistas mostrando os erros desse cálculo. Então, de fato,
Primeira coisa, não é que vai aumentar em 60% a cesta básica, o preço da cesta básica. Não, 60% da carga tributária. E mesmo esse número é muito questionável quando você pega toda a cesta de impostos que hoje eles vão se creditar e a diminuição dos valores dos produtos que vão entrar nas prateleiras. Desculpe. E a segunda questão, Paulo, desculpe que eu fiz duas perguntas. A questão da autonomia dos estados, mas isso está sendo discutido por alguns estados. O estado de São Paulo está liderando essa discussão, que é o do Conselho Federativo, que perde autonomia. Eu acho que isso vai chegar numa solução intermediária nos próximos dias, de que tudo que é carga interna, que não tem nada a ver com outros estados, eu entendo que talvez fique da própria administração do estado. E tudo que for cargas que vão transitar entre os estados, vai se criar, então, uma grande câmara de compensação. Isso não está no texto, mas é uma discussão do Estado de São Paulo nesse sentido, para poder apoiar a reforma tributária, ainda com aquele Fundo de Desenvolvimento Regional, que é outra discussão que a gente pode discutir daqui a pouco. Mas eu entendo que essa autonomia de arrecadação, que é interno, eu acho que é razoável que fique dentro dos estados, com os governadores, para não ficar dependendo de um órgão que seria esse Conselho Federativo.